Boa tarde. Começando mais uns Donos da Bola Ressaca de Natal. E aí, muitos presentes do Papai Noel? Bom, os torcedores de Cruzeiro e Atlético até aqui ainda não ganharam nada. Até agora, pelo menos. Você já ouviu falar em Philip Seymour? Não é o ator, hein? Pois é, ele pode desembarcar na Toca 2. E o Cárdenas, começando uma nova novela. Andou conversando com clubes brasileiros. Será que ele vem para o Galo? Donos da Bola hoje especial, porque a gente tem um convidado mais do que especial, Eduardo Panzi, grande comentarista, nos dando presente aqui da sua presença. Júnior Brasil, que fez o sinal ali, eu queimei a largada, o verdadeiro serrote da Itatiaia, comeu muito no Natal e fez muita bondade. E a Edmara Oliveira, nossa musa, que está entrando de férias semana que vem, Edmara. Fiquei sabendo, hein? Aqui é trabalho, mas mais ou menos agora. De vez em quando a gente tem que tirar férias. Olha, vamos falar um pouco do mercado da bola, que graças a Deus, o texto está falando que, ao contrário dos anos anteriores, o mercado não se movimentou muito. Mas pelo menos, Rodrigo Genta, graças a Deus, as especulações estão acontecendo, porque pelo menos assunto a gente tem. Muitos boatos, muitas especulações envolvendo o futebol mineiro. A gente preparou um VT especial para vocês, para dar um resumão, para passar ali, quem ficou um pouco fora esses dias, ter ali a atualização de quais jogadores estão sendo cotados em Atlético e em Cruzeiro. Confira aí na nossa reportagem. O mercado da bola em Minas Gerais não anda muito agitado. No Atlético, apenas o atacante Lucas Prato foi contratado. E o argentino chegou assediado pela torcida. Abra passagem, o terror chegou! Lucas Prato é do Galo! Voy a dejar todo por esta camiseta, por representar al Galo lo mejor que pueda y que ojalá que pueda ganar muchas cosas con el club. O Cruzeiro também se movimentou pouco até agora. Novidades, por enquanto, só o lateral direito Fabiano, que estava na Chapecoense, e o atacante camaronês Joel, ex-Coritiba. Mas o principal objetivo das diretorias de Atlético e Cruzeiro não é nem contratar muitos jogadores, e sim segurar as principais estrelas que brilharam num 2014 mágico para o futebol mineiro. No Galo, Diego Tardelli é o desejo do Shandong Luneng da China. Na Raposa, Lucas Silva, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro são alvos dos clubes europeus. Enquanto as esperadas contratações não chegam, as especulações não param. Depois de perder Marcelo Moreno, o Cruzeiro negocia com o volante Paulinho do Tottenham e com o atacante Leandro Damião. Já o time alvinegro tenta o colombiano Cárdenas do Atlético Nacional. Os próximos dias prometem ser decisivos. Novidades podem aparecer para esquentar de vez o mercado da bola em Minas Gerais. Bom, no Atlético os dois assuntos são a possível chegada do Cárdenas e a possível saída do Tardelli. Esses são os assuntos que movimentam o Galo. Vamos começar falando do Atlético, Eduardo. Primeiro, obrigado pela presença. Um abraço, cara. Feliz Natal. Não tivemos juntos ontem. Um abraço pro seu pai também. E tem o Lucas Prato também, né, Rodrigo Genta, que já chegou aí. Não é novela mais, já está aqui, já é concreto e é um grande jogador que já está aqui. Mas eu quero ouvir a sua opinião sobre o Cárdenas. Eu, o Júnior Edmara, a gente já falou muito desse jogador ao longo da semana. Queria que você falasse, é de fato uma grande contratação? Será que seria esse grande meia armador que chegaria para substituir o Tardelli? Você acha que tem esse peso, tem essa qualidade? Seria titular? Fala um pouco do Cárdenas, qual que seria o contexto da chegada dele num Galo. Bem-vindo novamente, Eduardo Panzi. Obrigado, Cadu. Um abraço, telespectador. Eu acho o Cárdenas aquele atleta que o torcedor do Atlético puxa muito pela memória 2 jogos. Os dois que fez contra o Atlético na Copa Libertadores, lá na Colômbia foi excelente, ele fez uma grande partida. No daqui não foi tão bem quanto foi lá, quem jogou muito aqui foi o Cardona, que inclusive saiu também do Atlético Nacional. E o torcedor do Atlético fica olhando o Cárdenas por esses jogos. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu não acho que seria essa baita contratação para o Atlético, até porque estava na reserva do Nacional, a gente não sabe o porquê. Acompanhando aí, escutando entrevistas das rádios lá da Colômbia, a gente ouve muitos jornalistas colombianos que também não entendem o porquê que o Cárdenas estava na reserva. Agora, outros achando que ele deveria estar na reserva. Então, eu não acho que um jogador que vem do Atlético Nacional da Colômbia,
que é um time razoável na América do Sul, em termos de América do Sul. É um time que deu trabalho para muita gente, mas muito mais no aspecto coletivo ali, Sim. no aspecto tático bem aguçado, do que na qualidade dos seus jogadores. Agora, você não acha que a reserva do Cárdenas não poderia passar, até pela possível negociação, aquela história de não colocar em campo um jogador que talvez não estivesse já com tanta cabeça no clube assim? Cadu, mas eu acho bobagem. Se o jogador é um dos grandes nomes da equipe, se ele está lá, se ele tem contrato a cumprir, por que você vai abrir mão de um grande jogador, deixar ele no banco só porque ele vai sair no ano seguinte? Eu acho que o Atlético Nacional estaria aproveitando o Cárdenas até o minuto final. A preocupação do Atlético para o ano que vem não tem que ser o Cárdenas, não tem que ser o Prato, tem que ser a permanência do Tardelli, que para mim esse é diferenciado, esse é fundamental para o time do Atlético, não é um Cárdenas que vai chegar e vai suprir um Tardelli, por exemplo. Eu acho que hoje no time do Atlético, no elenco, o Guilherme, na minha opinião, é mais jogador que o Cárdenas. Só que o Guilherme a gente sabe da situação que ele quer sair, o Guilherme tem outra situação que, em termos de produtividade, ele não foi lá essas coisas para o Atlético, porque em 3 anos de contrato ele ficou 1 ano, se a gente somar todas as contusões dele, 1 ano parado. Então o Atlético tem outras preocupações, claro, é preciso reforçar o elenco, o Atlético tem um grande time, o time do Atlético, os 11, são ótimos, por isso o Atlético em mata-mata vai bem. Agora, quando precisa do elenco, a hora que o Atlético precisa repor, a gente vê no Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos, que o elenco faz a diferença e o Atlético não consegue chegar. Vou aproveitar que você falou aí do Diego Tardelli e perguntar para o meu ídolo Júnior Brasil o que ele pensa dessas especulações a respeito do Tardelli nesses últimos dias. A gente já falou um pouco do assunto, mas eu queria te perguntar especificamente, está sendo cada vez mais divulgado, Júnior Brasil, que o salário do Tardelli na China seria R$1 milhão líquidos, já com todos os impostos descontados. Aqui no Atlético, fala-se que ele ganha em torno de 350 mil brutos. Aí ainda tem que descontar imposto e tudo mais. Quer dizer, 3 vezes mais seria a proposta do clube chinês. A gente não gosta muito de falar de salário de jogador de forma gratuita. Às vezes isso expõe ao atleta a alguns constrangimentos e não há sentido nesse tipo de informação. Mas eu acho que nesse caso é legal a gente trazer isso para a mesa, para proteger, de certa maneira, o próprio Tardelli, para as pessoas entenderem o que é a realidade. Que não é aquela história de o cara ter pouco compromisso com o clube, querer sair gratuitamente. É uma proposta que mexe com qualquer profissional. É muito diferente. Um jogador que já está ali na casa dos 30 anos, com um valor desse tamanho, quer dizer, mexe com qualquer um. Então você, no lugar do Tardelli, Júnior Brasil, com esses valores, sairia? Você acha que é o momento de fazer o pé de meia, de conseguir mais dinheiro? Ou você acha que estar em um mercado com mais holofotes, em função da seleção brasileira, Tardelli é titular da seleção hoje em dia, seria mais vantajoso para ele ficar aqui, mesmo ganhando bem menos? Um abraço, Júnior Brasil. Um abraço, Cadu, de ídolo para ídolo. Grande abraço a todo mundo aí. Espero que o Natal tenha sido bacana, família, saúde, paz. Falando do Tardelli, no lugar do Tardelli também eu chutava seleção, chutava tudo, claro. Para ganhar 1 milhão, um valor desse, você tem que ir embora mesmo. Não tem que pensar em seleção, não tem que pensar na vida dele aqui no Brasil. Tem uma história extraordinária para mim, o Tardelli é o melhor jogador brasileiro, não tenho dúvida, é minha opinião. Respeito todo mundo que pensa diferente. Alguém pode falar o Goulart, Everton Ribeiro, outros jogadores, mas para mim é o Tardelli por tudo que ele fez. É um cara que, como disse você, Eduardo, jogou muita bola, fez a diferença, mas é impossível você segurar o jogador diante de uma realidade tão distante, tão diferente. E o Tardelli dá mais do que certo. A seleção é legal, ele já vestiu, já tem ali uma camisa emoldurada naquele quadro com vidro, então tá lá, pronto, acabou. Tem que fazer isso mesmo, é buscar aquilo que é a independência dele. Não que ele não já tenha. Pro resto das pessoas, nós mortais, um valor desse é uma loucura, que ele já ganha pra você, 300 mil. Não, que isso? Eu não, você até ganha menos, mas pouco Vintinho eu já estava rindo à toa, já estava soltando foguete você ganha mais toda 20, semana. Você é um brincalhão, viu, Cadu? Você é um brincalhão. Eu vou te ajudar. 15 eu já estava rindo à toa, de orelha a orelha. E se você apertar, eu ainda falo 12 eu já estava soltando foguete. Leilão? Se você ainda apertar, ainda tem uns 11.500, a gente fica feliz. Gente. Agora, a grana do Tardelli é muita grana, mas uma independência dessa é algo assim inconcebível para a realidade brasileira. Não dá para competir. Entendo que ele tem que ir mesmo e é difícil o Atlético segurar. Ô Dimara, até conversava aqui com o Eduardo nos bastidores antes do programa. Se a gente analisar o mercado nacional de jogadores de primeira linha,
o Tardelli até não ganha tanto assim. A gente sempre faz uma ressalva que esses salários são muito fora da realidade para qualquer ser humano comum, como o Júnior Brasil gosta de dizer. Agora, se a gente analisar o mercado, tem muitos jogadores de primeira linha, mas inferiores ao Tardelli, que ganham 500 mil. Tem aquele pessoal da faixa 500, 600 mil. Não é tão raro assim. E tem até alguns chegando ali a 800, 900, que são exceções. Do Fluminense. O caso do Fred, por exemplo, mas no Fluminense, vários jogadores, você destacou bem, todos pagos pela Unimed, o Conca. É grupo, é diferente. Tem uma turma Investidor. que está nessa faixa, né, Eduardo, de 700 mil. O Tardelli já é um jogador de perto ali, 30 anos. E a diretoria do Galo já deixou claro que não vai fazer loucuras. Mas até onde você acha que dá para ir para tentar manter o Tardelli? Essa é a pergunta, porque 350 mil realmente até surpreende um pouco. Também acho, assim como o Júnior Brasil, que é o principal jogador do Brasil, e muito jogador inferior ao Tardelli ganha mais no cenário nacional. Pergunta, até onde dá para ir? Vale a pena, talvez não fazer uma grande loucura, mas aumentar um pouco, chegar aí na casa desses 600 mil, por exemplo, para diminuir a distância e tentar segurar o Tardelli? Boa tarde, Mara. Boa tarde para todo mundo. Olha só, Cadu, eu acho que é muito até onde o Tardelli quer que o Atlético vá também, né? Porque eu acho que quando você tem essas cifras assim, o Tardelli é muito consciente da realidade do Atlético. Não foi um ano fácil para o Atlético financeiramente, com os problemas do Bernard, com a questão do refis que não aconteceu. O Atlético teve problemas financeiros, isso é uma realidade que ele viveu. Então ele tem muita consciência do que é isso, e essa independência, né, que ele teria com esse salário, com tudo o que está acontecendo, até para o Atlético é bom. Se era 5, eles ofereceram 6, ou seja, aumenta, né? É bom lembrar que a questão do Bernardo, o dinheiro ficou praticamente todo na negociação. Um jogador do tamanho do Tardelli? Mas qual é? Aí que está a questão. Eu acho que o Tardelli tem, nesses últimos anos, uma coisa que acontece com poucos jogadores. O Tardelli mudou a forma de jogar, ele amadureceu como jogador. Foi bem na seleção. Amadureceu como jogador de uma forma, assim, que talvez muito complicado de você usar um outro exemplo como ele. Você pega a primeira passagem dele no Atlético para a passagem dele agora. É um jogador que chama a responsabilidade, que vai à frente, que mudou a forma de jogar, que tem uma responsabilidade na com primeira situação. Passagem, Dimara, ele era um grande atacante, isso aí. Um ótimo centroavante. Né? Aqui, agora, ele se tornou um grande meia, um grande atacante Exato. de lado, um grande centroavante. Faz de tudo, né? Só falta bater o escanteio e cabecear. A gente falou várias vezes aqui que a Libertadores que o Atlético venceu, muita gente falava do Vitor, do Ronaldinho. Para mim, o Tardelli foi o melhor jogador daquela Libertadores. A importância que o Tardelli teve foi muito grande. E claro que ele assumiu um papel determinante na saída do Ronaldinho. Né? Ele se tornou, o Atlético se tornou o Atlético do Tardelli, com movimento ofensivo, com movimento que chegava à frente. Então essa valorização dele é inegável. Óbvio que a gente gostaria de ver o Tardelli jogando em algum outro time, algum outro centro, que a gente pudesse continuar tendo esse futebol dele valorizado. E aí eu estou dizendo, como mercado brasileiro, como quem é apaixonado por futebol, e a gente sabe que ele vai sumir lá, que ele vai perder essa chance de seleção brasileira, tudo isso conta. Mas o que conta para o jogador? E pelo que a gente conversou com a diretoria do Atlético, o difícil Se for para o nosso craque Júnior Brasil... um valor desse aqui. Eu vou te dizer, mas se você me dá 500 mil, eu tenho 1 milhão lá, numa estrutura, hoje é um mercado diferente, não é mais aquele mercado de antigamente. Mas você poderia é ambição esportiva, Júnior Brasil. Mas a independência, a distância é muito grande, Cadu. Se você for imaginar... pega esse valor e soma num ano, fora o que há de prêmio extra. É muito complicado. Gente, 15, 20 milhões que vai fazer a diferença. É difícil até mensurar um valor desse. É muito parecido até com o que aconteceu com o Cuca, né, Eduardo? As proporções são parecidas. Também o salário do Cuca veio divulgado com o imposto descontado. Parece que o pessoal da China gosta de divulgar dessa maneira. É líquido mesmo, vai pro bolso. Não tem essa de imposto, não. No caso do Cuca, era 1,5 milhão, ainda mais do que o do Tardelli, mas proporcionalmente, considerando que o Cuca ganhava, a diferença era mais ou menos a mesma. E a gente mesmo considerou a proposta irrecusável. O problema do Cuca foi o momento que ele anunciou, que foi bizarro. Um momento que não era para ter sido anunciado. Mas foi o momento que a proposta chegou também. Mas podia ter guardado. Aquilo ali... Ele largou o time, não foi ele que deu treino no Mundial. Mas a questão do Tardelli envolve muito mais do que a gente só imagina. A gente não sabe qual que é o tempo de contrato que os chineses estão oferecendo para o Tardelli. Mas é tudo suposição. Mas aí já é uma informação. Deixa você imagina, Dimara? 4 anos e, na verdade, o salário deles... Aí, a Dimara fala chinês. Negócio, 1 milhão, eu conversei com gente que fala, 1,2 milhão. Então, quer dizer, é muito complicado. Porque além de ser isso, imagine o que isso vai dar. Então, seriam 4
4 anos com uma coisa certa. Ele optar por ficar no Brasil por causa de seleção brasileira já é incerto. Daqui a 6 meses ele pode não estar mais na seleção. Ainda mais que o técnico é o Dunga. Pode não ser mais realidade dele a seleção brasileira. Mas as informações são, eu até concordo com você, mas só para apimentar aí o debate, as informações são de que a CBF, a cúpula ali da CBF, o Cuca, seus auxiliares, toda essa turma está encantada com o Tardelli. E prometendo para ele. Isso chega no ouvido do jogador, né? Então, se ele tiver ido embora de fato, ele vai com a consciência de que está correndo um grande risco de perder algo que já estava ganho. Mas é aquela consciência que eu disse, ele vai trocar o certo, que são 4 anos, ganhando R$1.200.000 no bolso ali, para a família dele daqui para frente, para os filhos, para os netos, isso vai fazer uma diferença enorme. É um salário que ele vai garantir gerações. É totalmente fora da nossa realidade. E uma outra coisa, o Tardelli, ele não tem que provar mais nada para ninguém. Nada. Você foi muito feliz quando você fala, olha, eles estão encantados, estão. Então ele não precisa provar mais nada. Ele apenas vai sair do holofote. Mas se houver coerência, se ele estiver jogando numa sequência, numa preparação física legal, porque existe essa diferença, sem dúvida alguma, de grandes mercados, até porque vão pegar o mundo árabe. O cara joga uma vez por semana e nem treina. Ele não vai Aí ele exigido. vai para a seleção e vai abrir a boca. Então a gente não sabe como é que é essa questão, mas dando todo esse desconto, se o Dunga for coerente, até por aquilo que você falou, ele vai continuar sendo convocado. E tem as eliminatórias, né? Bom lembrar o seguinte, é diferente da outra Copa, porque o que você vai fazer, mesmo que ele esteja na China, agora você tem as eliminatórias. Se ele continuar sendo convocado... Vai ter mais jogo e mais jogo competitivo. Observar, e você vai poder estar vendo ele muito de perto. Isso é diferente. O Dunga não observa a gente lá não sei na onde, no quarto, no Mas se ele for para a China e continuar sendo convocado, vai ser uma quebra de paradigma, né? Sim, Vai ser uma coisa sem precedentes. Né? Até importante, talvez vai ser um divisor de águas para deixar outros jogadores animados com essas propostas de muito dinheiro com relação à China. Vamos agora, mudar. Cadu, vamos lá. E só um detalhe, né? Logo a gente falou do Papai Noel, mas o Papai Noel trouxe para o Atlético, para mim, o maior presente do futebol brasileiro, tá? Que é o Lucas Prato. Ah, sim. Então a gente não pode esquecer isso, porque é verdade que o presente seria a permanência do Tardelli, Cárdenas é falado, outro jogador badalado, mas hoje, tirando o Fluminense, contratou por atacado, é outra história, outra realidade. Igual, né? O Fluminense perdeu jogadores melhores e jogadores que a gente nem sabe o que vai dar. Mas o Lucas Prato pode até não dar certo, demorar, adaptar, coisa que acontece, não há dúvida, mas sem dúvida. Melhor contratação do futebol brasileiro. Para nós que estamos aqui em Minas Gerais, enquanto o mercado estiver desaquecido, não houver contratação, para a gente melhor ainda, porque Atlético e Cruzeiro estão estruturados, com treinador, com elenco vencedor, e tem tudo para fazer um 2015 fantástico com Libertadores. O resto do Brasil está tendo que correr atrás, tem time sem treinador, tem time desmontando, refazendo, que é o caso do Fluminense, então esse tem que correr atrás, e se o mercado estiver desaquecido, bom pra gente. Vamos falar agora do Cruzeiro, senão o Genta me assassina lá de cima. Ele já está me xingando um pouquinho, né? Vamos falar do Cruzeiro, dos jogadores valorizados. Ricardo Goulart e Everton Ribeiro são peças fundamentais do esquema do técnico Marcelo Oliveira. Estamos falando de 2 das estrelas do Campeonato Brasileiro. Um ganhou a bola de prata da Placar, da ESPN, o outro foi premiado com a CBF, aquele prêmio considerado oficial hoje em dia. Roda o VT, depois a gente fala das especulações do Cruzeiro a respeito desses jogadores e também outros assuntos da Toca da Raposa. Eles chegaram juntos ao Cruzeiro no início de 2013, nem eram tão conhecidos assim, pouco badalados, mas Everton Ribeiro e Ricardo Goulart se transformaram em peças fundamentais no esquema de Marcelo Oliveira. 2 jogadores que se valorizaram muito vestindo a camisa cruzeirense. Segundo o estudo da Pluriconsultoria, Everton Ribeiro é o jogador mais valioso atuando no futebol brasileiro. Se a diretoria da Raposa investiu cerca de R$4 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador, hoje o valor de mercado, segundo a pesquisa, supera os R$47 milhões. Motivos não faltam para tanta valorização. Everton Ribeiro foi o jogador com mais assistências nas 2 últimas edições do Brasileirão. E não é só isso. Ele foi eleito o craque nos 2 campeonatos. Mais uma comemoração. Acho que é bom ser campeão antecipado. A comemoração vai longe. E tá todo mundo de parabéns pela grande festa. Sem contar com as convocações de Everton Ribeiro para 4 jogos da seleção este ano. E por falar em convocação, Ricardo Goulart também foi chamado para vestir a amarelinha pela primeira vez em 2014 para os amistosos contra Colômbia e Equador nos Estados Unidos.
Ricardo Goulart foi coroado depois de grandes atuações no Cruzeiro. Jogador moderno que atua tanto no meio-campo quanto no ataque. Oportunista, marcou 15 gols no Brasileirão deste ano. É muito gostoso trabalhar no clube. Tem jogadores que estão hoje tranquilo, sabe recepcionar um atleta, então isso ajuda para quem está vindo de fora. Assim como Everton Ribeiro, o Goulart também teve grande valorização no mercado. De pouco mais de 2 milhões desembolsados para tirar o jogador do Goiás, a Raposa pode faturar cerca de 30 milhões de reais em uma possível venda. Valorizados e assediados pelo futebol europeu, o Cruzeiro tenta segurar os 2 jogadores para 2015. E se isso acontecer, a torcida cruzeirense agradece. Bom, o Everton Ribeiro, desde o final do ano passado, quando recebeu pela primeira vez o prêmio de craque do campeonato, começou a ser assediado. As propostas chegaram até antes a ele do que para o Ricardo Goulart. Falando de grandes propostas, ele já confirmou em entrevistas que no passado teve uma sondagem bem concreta, vamos dizer assim, do Manchester United, e ele tem o desejo de jogar na Inglaterra, mas o Dr. Gilvan não ficou interessado com a proposta e o próprio Everton achou que era o momento de continuar no Cruzeiro. O Ricardo Goulart teve uma proposta ainda com o campeonato em andamento do Mônaco, da França, né, que não tem tanto dinheiro mais assim, porque o dono endinheirado ele teve problemas conjugais, se separou, acabou perdendo parte da sua fortuna e acabou tirando o dinheiro do clube, mas de qualquer maneira fez uma proposta de 18 milhões para o Ricardo Goulart. Mas a gente já viu que essa diretoria do Cruzeiro tem como principal mérito, pelo menos na minha opinião, a firmeza, a austeridade ali para não vender os jogadores facilmente. Dá para usar esse raciocínio também para o que aconteceu com o Lucas Silva. Eduardo Panzi, você que é um cara de coragem, um cara firme. Se o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro receberem propostas altas, você acha que seria o caso de vender um, vender os dois para fazer caixa de vez, ficar com uma segurança? Ou você gosta dessa política do Cruzeiro, de não vender facilmente, muito oposta até à política que vigorou durante a era Perrella, que foi vitoriosa, foi muito boa para o Cruzeiro, mas tinha aquela história de vender um jogador, pelo menos por ano, por altos valores? Eu acho que a era Perrella era exagerada. O Perrella, ele não esperava. Ele chegava o dinheiro, ele vendia, não queria saber. O Gilvan, ele sabe aonde o calo aperta. Se chegar um momento em que o Cruzeiro achar que deve vender, que está precisando, que não tem um investidor para ajudar, que está atrasando aqui ou ali, ele vai vender. Enquanto não precisa, ele vai segurando. Até porque o Cruzeiro tem um time estruturado, tem um treinador já há muito tempo e a gente sabe que a temporada 2015 é uma temporada que o Cruzeiro tem tudo para ter sucesso de novo. Seja ganhando o Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Libertadores. Então, tem uma perspectiva. Então, o Gilvan pode segurar um pouco mais, para quem sabe, na janela do meio do ano, pouco antes do fim da Libertadores, ele conseguir efetuar uma venda, porque o Cruzeiro tem todas as condições para chegar numa Libertadores, numa decisão de Libertadores. Agora, se apertar, se o bolso começar a apertar, eu não tenho a menor dúvida que o Gilvan vai vender ou Lucas Silva, ou Goulart, ou Everton Ribeiro. Por enquanto, não apertou, é por isso. Não apertou, mas ele mostra essa firmeza, né? Porque se fosse na era Perrella, eu acho que o Lucas Silva já estava no Real Madrid, por exemplo. Eu tenho certeza. Por causa dessa pequena diferença, ele coloca ali na cabeça dele que o preço é 15 milhões e não sai por 14,5. Né? Ele não aceita outra coisa. Certo. Isso é importante, está certíssimo com relação a isso. O Cruzeiro tem que valorizar o patrimônio dele. O Lucas é um volante moderno. Você não acha para comprar um cara com a qualidade, com o potencial, muito com a idade dele. É muito difícil. Um cara técnico, virada de bola, passe de qualidade, chega à frente, chuta muito bem, cobra a falta. Então é um cara que é valorizado. Doutor Gilvan, nesse aspecto está certo. O que me preocupa é essa política de contratação que pode vigorar no Cruzeiro. Porque buscar um volante chileno aí que está sendo falado, que está na Itália e tal, então a gente fica um pouco preocupado.
Então, cenas do próximo capítulo. Vamos porque isso aí preocupou. Mas você sabe, a gente até comentava enquanto passava a matéria do Luciano, essa questão do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, até de propostas efetivas mesmo, né? Que não foi falado nisso nessa reta dessa final. Proposta do Mônaco do Ricardo Goulart, não sei até que ponto foi efetiva, mas o PVC colocou no blog dele, vamos citar muita a fonte, gente como uma coisa falou. concreta. O presidente chegou a falar lá também, né? Mas sabe o que eu acho, Cadu? Eu acho que se esperava um pouco mais desses dois jogadores em termos de Libertadores. A gente sabe tanto que o futebol europeu observa muito o contexto. Mesmo que eles tenham feito um bom campeonato brasileiro, tenham saído com essas premiações todas, eu acho que se esperava um pouco mais. E vou dizer, não é só do futebol, mas é da determinação. Todo mundo sabe que a adaptação ao futebol europeu é uma coisa muito difícil. A gente fala muito dos argentinos, dos sul-americanos se adaptarem ao futebol brasileiro, mas também os brasileiros se adaptarem ao futebol europeu também é uma incógnita. Está aí o Paulinho, que mostra muito bem a situação que está acontecendo, entre tantos outros exemplos. Então, a observação é feita com muita... Desde categorias de base, eles vêm observando, desde seleção brasileira de base. Então, eles apareceram muito bem na primeira temporada deles no Cruzeiro, fizeram essa segunda temporada, mas eu acho que em termos de Libertadores eles ficaram devendo muito. Talvez mas essas propostas... Pesa tanto pro, eu acho que pesa. Europeu? Eu acho que pesa muito. Nesse confronto direto, você pode ver que a observação deles girou para o outro lado. E até porque eles também não estão com esse dinheiro todo para investir nesse início, né? O investimento maior é no meio do ano, na reabertura de mercado. Aí há uma expectativa até da negociação. Exatamente. E houve uma política de mudança mesmo de contexto de investimento na Europa, em virtude de várias situações, do fair play, das crises financeiras que aconteceram por lá. Então você não viu ninguém vindo aqui buscando todo mundo o tempo inteiro. E acho que eles acabaram sendo prejudicados nesse sentido. Tendo uma boa Libertadores, vamos colocar o time. A valorização desse menino vai passar os 15 milhões. É isso que eu estou dizendo. Pode chegar maior. Isso acontecer. Então, agora, é a Libertadores. Aí eu acho que no meio do ano a gente vai ver mesmo se a história era segurar todo mundo mesmo. Porque eu acho que se eles fizerem uma grande Libertadores, se a história for diferente em termos de Libertadores, se todo mundo sentir que existe esse empenho efetivo dos dois, no que se entende como característica para o futebol europeu, eu acho que aí a gente vai ver qual é a verdade dessa história. Para explicar bem o efeito que essa história do fair play financeiro tem no mercado, é o seguinte: vários times da Europa que têm esses donos bilionários que compraram os clubes, compraram as agremiações, eles têm dinheiro quase sem fim para investir. O Paris Saint-Germain, o Chelsea, o Manchester City, principalmente esses três, no aspecto de clubes que foram comprados por grandes donos, que tem os clubes quase como brinquedos. Aí você coloca na roda o Barcelona e o Real Madrid, que são muito ricos, o próprio Manchester United, mas que são muito ricos como clubes mesmo, e pela grandeza das agremiações. Só que esses clubes, mesmo tendo dinheiro, em função do fair play financeiro, que coloca um limite do que cada clube pode investir, eles pensam duas vezes em quem eles vão investir. O que eles vão comprar. Então, segura um pouco a onda. O José Mourinho, por exemplo, deu uma entrevista esses dias dizendo que o Messi para o Chelsea é totalmente inviável por causa do fair play financeiro. Porque falou-se que o Chelsea estaria disposto a fazer uma loucura, uma coisa que ia parar o mundo para trazer o Messi. E ele falou, olha, não é nem a falta de dinheiro, é porque não tem jeito. E é uma consciência. A gente poderia fazer uma coisa igual o Real Madrid fez com o Bale, até mais, para trazer o Messi, só que não vai fazer em função do fair play financeiro. Eu queria saber de vocês o seguinte, a respeito do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart, continuando nesse assunto, vocês não acham que o mais importante para ser valorizado na Europa é o carimbo seleção brasileira? É isso. Porque eu acho que mais importante do que Libertadores e mais importante até do que o sucesso doméstico, do que ganhar o prêmio craque do Brasileirão, é continuar na seleção brasileira. Você concorda com isso? E mais, vocês acham que eles vão continuar sendo convocados? Porque não caíram tanto nas graças do Dunga quanto o Tardelli. Não tiveram essa consistência. O Tardelli também não tiveram, Argentina, não tiveram tantas oportunidades. A concorrência é pior na posição deles, meio atacante. O Tardelli é considerado pelo Dunga como um 9 ou um falso 9, então é uma concorrência mais fácil. Mas vocês veem aí no horizonte possibilidade de os dois continuarem sendo convocados? Eu tenho minhas dúvidas. O Lucas, por exemplo, crescendo no Paris Saint-Germain, foi convocado na última, acabou perdendo, sendo cortado porque machucou em cima da hora. Eu acho que pelo menos um deles pode ter levado até na seleção. O número de convocações, é bom dizer, porque às vezes as pessoas não acompanham direito, né, o regular. E a gente sabe que as coisas não são assim tão fáceis, mas você tem que ter até determinados números de convocações para a seleção, para você expor, dependendo para o conselho. Isso no futebol inglês, né? A gente está falando especificamente do futebol inglês, que é o que aparece mais interessado nesses jogadores. Tudo veio disso. Então você tem que ter um número de convocações para a seleção brasileira para aparecer efetivamente como esse
esse tipo de investimento até no fair play financeiro. Então, isso tudo tem o peso. É disso que a gente está falando. A gente não está dizendo que a premiação do brasileiro não vale nada ou que a participação deles no brasileiro não vale. Não é isso. É que se olha muito mais seleção brasileira, competições internacionais, aquilo que eles realmente fazem, que podem levar num âmbito maior. E é por isso que a gente diz que, quem sabe, com a Libertadores, com convocações para as eliminatórias, isso pode acontecer. Acho mais complicado os dois. Mesmo que o Dunga tenha se mostrado nas entrevistas até dizendo quase uma fidelidade a um grupo que está começando com ele, e ele tem demonstrado isso, eu acho que ele ainda vai observar muita gente. E entendo que eles estão nessa observação, mas não quer dizer que vai ser um cotidiano deles. Mas não houve um certo critério à medida que eles não tiveram tantas oportunidades quanto o outro. Mas então, dentro de uma liga. Mas você tem que. Não adianta também convocar só porque o cara joga no clube que é campeão brasileiro e matou a pau. Não. Se você trouxe o cara, você tem que ver como que vai ser a atuação dele e o rendimento. Tem sim que colocar. E você citou, por exemplo, o Lucas. Mesmo a gente, às vezes, vendo algumas partidas, mas para mim é um jogador que não é de seleção brasileira. Ele eu sinto que a todo momento a gente espera algo mais dele. A todo momento. Aí você pega, mas ele 10 partidas. Não, cresceu muito. Por isso que eu até falei, ele começou até a mostrar um futebol. Mas ele vai na seleção de 10 partidas, na seleção ele foi destaca isso mesmo, uma. Então, é um jogador que há uma expectativa muito grande. Quando ele saiu daqui, eu acho que era quase que uma unanimidade. Vai ser o talento da seleção. Acabou que não foi. Agora, você tem que ter oportunidade. Eu acho que o Dunga precisa disso, dentro desse grupo, dentro dessas peças, ver qual é a reação deles. E a gente está cansado de ver que tem jogador que pode chegar numa seleção e bombar. Tem um rendimento absurdo. Então, tem que ser dado a chance. E quanto a uma coisa que você falou, é certo. Esse carimbo de seleção, e a gente está cansado de ver isso. O cara tá para ser vendido, espera. Aí uma coincidência, não sei por quê. Uma mão de Deus vai lá, na hora que o cara tá para ser vendido, Deus aponta, a seleção, todos os treinadores, eles ouvem, convoco. Aí convoca, aí o cara é vendido por muito mais. Então isso acontece. Para ter esse carimbo não basta ser convocado, ele precisa jogar. Claro. Da Copa do Mundo até o último amistoso, a gente não teve muitos jogos, não foram vários jogos da seleção brasileira. E jogos totalmente sem graça. Jogos ruins, a exceção de um ou outro da Argentina, por exemplo, que o Tardelli se deu muito bem e fez 2 gols. E com certeza se valorizou ainda mais nesse jogo. O Everton Ribeiro acabou tendo mais oportunidades que o Ricardo Goulart. Na minha opinião, talvez por isso ele sai um pouco na frente em termos de seleção brasileira, pode ser que tenha chances. E foi um pouco melhor também nos minutos que teve, né? Foi. Do que o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart errou ali puxando uns contragolpes, mostrou uma certa falta de habilidade ali comparado com outros jogadores. Eu acho que o Everton Ribeiro, hoje eu acho o Ricardo Goulart o melhor jogador do Cruzeiro, mais importante, mas eu acho o Everton Ribeiro mais cara de seleção brasileira do que o Ricardo Goulart. Eu acho que ele sai um pouquinho à frente nesse ponto do carimbo que a gente disse de seleção brasileira. Também acho o Everton mais cara de seleção. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar do Jô e das especulações com relação aos jogadores que podem chegar ao Cruzeiro. O Seymour, né, que não é o ator, falando do Paulinho, do Damião, a novela. Daqui a pouco a gente volta.